Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Pelo Estudo pela Fé. Eu sou a Sara Roman. Hoje eu estou com o time, a gente está de time completo, né? A gente está com o Lucas Oliveira e o Maxwell Freitas. Nós somos do Pelo Estudo e pela Fé. E nós estamos na nossa live, né, tradicional de domingo, onde a gente sempre fala sobre um tema específico. Então, nessas últimas lives, a gente está falando sobre o templo. E especificamente sobre as perguntas que são feitas do templo, né, pelos líderes, para que a gente possa entrar no templo, né? Ser redundante, mas templo é uma palavra que é até bonita de falar, não tem problema de falar várias vezes. Mas, então, a gente está na 10ª pergunta do templo, então, que para quem não viu, se quiser ver as outras, né, as outras vídeos que a gente conversou sobre as outras perguntas lá desde a primeira, está no YouTube, se vocês quiserem, Pelo Estudo e pela Fé. É o mesmo nome do nosso perfil aqui do Pelo Estudo e pela Fé. E elas estão todas gravadas lá. Então, se você tem alguma dúvida sobre alguma das perguntas que antecederam essa, né, que nós estamos na 10ª, por favor, né, olhem lá. E se vocês sabem que alguém tem alguma dificuldade, alguma dúvida, por favor, compartilhe o nosso vídeo para que elas possam entender um pouquinho mais sobre esses requisitos, né, que são solicitados para que a gente possa entrar na casa de Deus. Então, nós estamos na 10ª pergunta do templo, que ela diz que ela é muito simples, né? A pergunta é muito direta, também não enrola muito, é muito direta. Diz, você é dizimista integral? Essa é a pergunta. Você é dizimista integral? Então, hoje eu tenho o privilégio, né? Não sei se é privilégio ou sorte, de estar com dois bispos, né? Um que foi bispo, que foi o Lucas, e o outro que é o Maxwell, que está, né, é bispo hoje. Então, eles devem fazer essa pergunta muitas vezes, devem ter feito essa pergunta muitas vezes, e o Max vai continuar fazendo por muito tempo ainda essa pergunta para os membros. Então, acho que eles têm até mais experiência do que eu, né, de falar mais sobre esse assunto tão específico e tão, às vezes, polêmico, né, vamos dizer assim, principalmente entre as pessoas que não são cristãos, né? Então, dízimo é uma palavra que, às vezes, nós, como cristãos, consideramos um privilégio de podermos pagar, né? Podemos devolver, né, um pouco do que Deus nos dá, mas muitas pessoas entendem, né, essa palavra, entendem o nosso sacrifício, né, o nosso cumprimento desse mandamento como um roubo, né? Como se as igrejas estivessem nos roubando, né? Então, é claro que ajuda quando a gente vê casos, né, de líderes religiosos que roubam. Lucas, ficou mudo para você? Ficou mudo para mim aqui. Ficou mudo. Eu tô vendo a Sara falar, mas não tô ouvindo. Não tô te ouvindo, Sara. Sara, nós não estamos te ouvindo. Eu também não estou te ouvindo. De repente ficou mudo. Isso, olha Não. lá. Eu Alguém tô já vendo comentou. você mexendo a André, boca, mas não a estamos te Andrea comentou. ouvindo. Isso. A Andrea comentou, o Gilvan também não estou ouvindo. Não, ainda não, Sara. Tá sem áudio, é isso mesmo. Pessoal que está comentando que está sem áudio, a mim voltou. Agora sim, Sara. Agora eu não sei qual a parte que eu parei. Mas... A última coisa que eu ouvi você falar sobre, nos casos que às vezes acontece de líderes religiosos acabam metendo a mão, né? Isso, foi isso. Ok. Então, a gente sabe, né, que tem exemplos ruins no mundo, né, de pessoas que manipulam, de pessoas que roubam, né, que acabam pedindo, modificando a doutrina para benefício próprio. Mas a gente tem que se fixar nas coisas boas, né, nos líderes que realmente cumprem esse mandamento e que realmente obedecem isso. Então, ao longo dessa live, eu gostaria até que vocês, né, conversassem com a gente, vocês comentassem com a gente o que vocês acham sobre o dízimo, né? E como, se vocês têm experiência sobre o pagamento dele, se vocês têm algum exemplo, ou
alguma história, né, sobre isso. E a gente vai continuar contando um pouco sobre o dízimo e sobre a importância dele e por que Deus colocou ele na nossa vida. Então, eu passo para o Maxwell. Para o Bispo, vou passar para o Bispo agora. Beleza, pessoal. Muito boa noite. É prazer estar aqui com vocês. Tenho me ausentado aí por outras questões, mas que bom. E agradeço a paciência da Sara e do Lucas também. Pessoal, muito boa noite, muito bom estar com vocês. Pessoal aqui até de Portugal, que está meia-noite, a gente agradece muito essa audiência de vocês, essa participação. Esses que estão aqui conosco sempre, né? A gente gosta muito, a gente fica muito feliz. A gente cria até um vínculo, né, com vocês, porque vocês estão sempre conosco. Isso é muito bom, muito gratificante. Então, nosso muito obrigado. Boa noite, Diva Silva. Eu acho que é isso, né? Se eu não li errado. Bem, a Sara estava falando algumas coisas, né, que distorcem aí o dízimo, né? Eu vou entrar já nessa abordagem sobre o que a Sara falou, mas eu acho que a gente pode começar conceituando, né, o que é o dízimo. Infelizmente, nessa desvirtuação do dízimo, já houve até ensinamentos do pagamento do trízimo, né? Que o trízimo para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Então você tem que pagar 10% para cada um. Então, no Brasil os caras inventam de tudo, né? Então teve essa invenção aí. Então o dízimo, a própria palavra vai ensinar que é a 10ª parte. Boa noite do Maria José. Maria José? Eu acho que é isso, Maria José. O dízimo é a 10ª parte. Então, a gente pode ter muita tranquilidade que o real motivo, aliás, o real significado do dízimo é ser a 10ª parte de todos os nossos ganhos, né? A questão se é uma invenção do homem, também a gente pode ficar muito tranquilo, porque Abraão vai pagar o dízimo para Melquisedeque, isso no Velho Testamento, lá em Gênesis, né? Ou seja, no primeiro livro da Bíblia, a gente já ouve falar e a gente já lê ali algo sobre o dízimo. Então, isso é muito importante para que a gente entenda que a doutrina do dízimo faz parte do reino de Deus, né? Não é uma coisa criada por um homem e também não é uma coisa só para sustentar o reino. Porque, por exemplo, lá no Velho Testamento, nós vamos ter ali o dízimo, ele é voltado para outras coisas, né? É o sacrifício, é a doação do gado, outras coisas. Então não tinha uma igreja, né? Não tinha uma associação eclesiástica ou alguma coisa realmente física, enfim. Mas e nem uma organização, né? Mas existiam servos do Senhor e existia o mandamento do dízimo já. E aí eu vou depois, acho que a gente pode aqui ainda tratar do conceito, e aí depois eu queria entrar no que realmente significa para nós mortais pagar o dízimo, né? Qual que é vamos colocar assim, a red pill, né? A virada de chave do entendimento de por que nós devemos pagar o dízimo, né? Esse é o ponto muito importante. Então, em primeiro momento é isso, né? É a 10ª parte de nossos lucros, do que nós recebemos. Também tem aquela questão aí se é da receita líquida ou se é da receita bruta. Acho que a gente depois pode entrar nessa questão, tem uma citação sobre isso até. Enfim, eu acho que é isso. Só fazendo uma introduçãozinha, Lucas, porque eu acho que eu vou falar depois demais. Então, já só passando a bola aí. Por enquanto é isso, pessoal. 10%, né? Nada mais, nada menos. Acho que só uma também para a gente, antes de passar, é muito interessante ver as 15 perguntas, né? Quando elas são 15 se algumas outras circunstâncias acontecerem. Mas acho que são 14 ou 13 se outras circunstâncias não acontecerem. A pergunta anterior à qual nós estamos fazendo hoje, a pergunta é: você é honesto em tudo que faz? Né? E em sequência vem a pergunta que nós estamos hoje, né? Você é dizimista integral? Então, há uma conexão sim, há uma integração disso, há uma consequência disso. E se você então responde que você é honesto em tudo que faz, devidamente você deve ser honesto na questão do dízimo também.
né? Então, é interessante a gente ver essa hierarquia e essa conexão da pergunta anterior, ou seja, a pergunta 10, não, a gente está na 11ª, né? Me corrijam aqui se eu estiver enganado, né? Então, a pergunta 10ª, né? A pergunta 10, ela é: você é honesto em tudo que faz. Então, bem interessante essa inspiração aí para as perguntas da recomendação para o templo. Lucas, com você. Perfeito, Max. Perfeito, Sara. Boa noite a todos que nos acompanham. Alguns fazendo sacrifício até de horário. A gente agradece muito o empenho de vocês de estar aqui com a gente, acompanhando, fazendo esse pequeno sacrifício, e esperamos que possamos retribuir à altura, tá certo? Lucas, bom, só para concluir, nós estamos na 10ª. Isso, estamos na 10ª pergunta, que é se você é dizimista integral. Pergunta para a recomendação do templo. A anterior, que é a pergunta 9, fala sobre sermos honestos em tudo que fazemos. Para quem quiser acompanhar alguma coisa mais relacionada a essa pergunta que a gente abordou semana passada, está tanto aqui na nossa página do Insta, quanto lá no nosso canal do YouTube, a live de semana passada sobre honestidade, que a Sara fez junto com o Elder Clock, tá bom? Mas trazendo aqui para a nossa questão, o Maxwell foi muito feliz em perceber essa questão que essas duas perguntas elas estão ali entrelaçadas, sobre honestidade e sobre dízimo. Por que isso é a realidade? Se a gente for pegar a escritura mais famosa sobre dízimo, ela começa falando sobre honestidade, certo? Está lá em Malaquias 3:8, é a escritura mais famosa sobre dízimo. Roubará o homem a Deus? Porque vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? E aí o Senhor responde, né? Nos dízimos e nas ofertas. Então vejam que a escritura mais emblemática do dízimo, podemos dizer assim, ou pelo menos a mais famosa, ela trata a questão do dízimo como honestidade. Se nós pagamos o dízimo, nós estamos sendo honestos com Deus. Agora, quando nós simplesmente omitimos o pagamento do dízimo, ou viramos o nosso rosto para esse mandamento, nós estamos roubando aquele que é dono de todas as coisas. Me fale agora qual livro do Velho Testamento que fala que ele, Deus, o Senhor, ele é Senhor e dono da prata e do ouro, ou seja, de tudo que existe de valioso nesse mundo, inclusive materialmente. Ele criou, ele é o dono de tudo. Então, quando nós nos furtamos a obedecer um mandamento, e no caso aqui o mandamento do dízimo, que tem muito a ver com a questão, vamos dizer assim, da prata e do ouro, que seriam os nossos rendimentos, os nossos bens, nós não estamos sendo honestos, certo? Então não tem como ser honesto em todas as coisas, como foi abordado na live da semana passada, se nós não somos dizimistas integrais, tá certo? Veja bem, é muito importante a gente ficar atento à pergunta, como ela é feita na preparação para o templo. Dizimista integral. O que significa ser dizimista integral? A Sara e o Maxwell explicaram muito bem aí o que é o dízimo. O que é ser dizimista? Aquele que devolve a 10ª parte dos ganhos, dos rendimentos. A gente vai entrar talvez um pouco mais de detalhes sobre isso ao longo dessa live. Mas reparem nessa questão da palavra integral, ou seja, aquele que paga o dízimo de forma íntegra, aquele que paga por inteiro o seu dízimo. Como o Maxwell bem falou agora há pouco, são 10% que o Senhor pede neste mandamento dos nossos rendimentos. Tá ok? Se nós colocamos lá 9,99, não é 10%. Se nós colocamos 9,5, 5, não é 10%, não é dízimo. Somos dizimistas integrais quando nós cumprimos o mandamento à risca. Podemos até pensar, poxa, mas eu estou aqui numa situação de dificuldade, eu vou pagar meio dízimo, 5%. Tudo bem, você é dizimista, mas você não é um dizimista integral. E isso acaba não te qualificando para poder entrar dentro do templo e receber as bênçãos que a gente recebe dentro do templo. Para que nós possamos entrar no templo e participar das ordenanças, etc., etc., precisamos cumprir integralmente este mandamento. Se a gente for reparar nas outras perguntas, pelo menos na
alteração que teve mais recente para cá, se não me engano, de 2019 em diante, algumas delas foram levemente alteradas sobre se nós nos esforçamos em viver certas coisas, certo? Mas aqui no dízimo, ela continua praticamente a mesma. Dizimista integral. Então, o sacrifício que a gente faz pagando o dízimo, ele precisa ser por inteiro para que a gente possa estar qualificado para entrar no templo. Talvez nos outros mandamentos, Deus ele veja que nós somos, não sei, menos perfeitos ou menos capazes de cumpri-los de forma mais perfeita, mas aqui o Senhor ele deixa bem claro. Se quiser entrar no dízimo, se quiser entrar no templo, o dízimo tem que ser pago de forma inteira, integral, e não parcial. Aquele que não faz o sacrifício inteiro que o Senhor pede, não está qualificado para entrar no templo. Mas, poxa vida, eu vou lá e trabalho e pago meu dízimo pela metade, porque a situação está difícil e tudo mais. É claro que existe ali vamos dizer assim, um certo, entre aspas, louvor pelo sacrifício que a pessoa está fazendo. Mas precisamos viver de toda palavra que sai da boca de Deus. E o que sai da boca de Deus é: você é dizimista integral? Sim ou não? É esse sacrifício que ele pede para nós. A gente vai falar aqui ao longo por que o dízimo está muito ligado com a lei do sacrifício e tudo mais, mas a gente tem que sempre se atentar a isso. Se somos dizimistas qualificados para entrar no templo, devemos lembrar que somos dizimistas integrais. Pagamos da forma correta aquilo que o Senhor pede de nós. Se a gente tenta fazer um jeitinho brasileiro, nós não estamos sendo integrais com o Senhor, nós estamos sendo parciais, e se somos parciais com Deus, o que nós podemos receber em troca? Talvez a mesma moeda, talvez a parcialidade das bênçãos que a gente poderia receber se fôssemos dizimistas integrais. Uhum. A Gilvanda, ela fala: eu sou muito grata em pagar o dízimo. Para mim é um princípio de fé, é um mandamento do Senhor. A Andréa fala: ao vivermos este mandamento, estamos nos preparando para algo maior. E o Anthony falou: as perguntas estão todas conectadas. Elas estão, né? Elas estão, se a gente for olhar todos os vídeos, Sara, né? Oi. deixa eu só fazer uma pergunta que aí, enquanto você vai falando, o pessoal vai responder, que aí vai conectar com a minha parte, tá bom? Eu queria saber aqui, quem já viu o folheto de ensinamento que os missionários ensinam do dízimos e ofertas? Quero só comentar que o pessoal comente aqui. Eu já vi, eu fui ensinado por ele. Comentem aqui quem já viu o folhetinho, né? Porque tem um folhetinho lá do Plano de Salvação, a Restauração, o Evangelho de Jesus Cristo, a Palavra de Sabedoria, e tem o folhetinho do dízimos e ofertas. Gostaria de perguntar aqui para todo mundo quem já viu. Era isso, Sara. Uhum. O Mauro falou boa noite e a Regiane falou: a benção é bênção pagar o dízimo. O Mauro disse: eu já vi. Então, a Ana também disse que eu já vi. Ó. O Max vai olhando aí. Mas sobre o dízimo, né? Então, a gente sempre pensa do lado financeiro das coisas, né? E isso o mundo nos mostra, né? Satanás nos influencia para esse lado, né? Quando a gente começa a olhar, quem já não viu, né? Na Rede Record, aquelas missas, né? Os pastores das igrejas evangélicas, né? Falando. Me lembro que meu pai via desde noite quando tinha insônia. E ele ficava falando: agora estão vendendo não sei o quê, né? Estão vendendo a água benta lá do Rio Jordão, estão vendendo não sei, né? E meu pai sempre vinha com uma coisa mais absurda do que a outra, né? E eu ficava assim: tá falando sério que alguém fala isso? Que alguém realmente vai no público e diz que tem que comprar coisas e dar o seu dinheiro para que tenha mais bênçãos, né? Então Deus deixou bem claro isso, né? Ele deixou bem claro o que ele quer de nós. Ele não existe mudança nisso desde o Velho Testamento, como falou o Max e o Lucas. Não houve uma mudança. O que houve foi tirado, né? Quando a igreja se perdeu, né? Não existia mais a igreja na Terra, isso foi tirado. E o que aconteceu quando Joseph restaurou, isso também foi restaurado, né? Junto com a restauração da igreja, foi restaurado também o dízimo.
E existe, né, existe na história da igreja, nos convênios, as revelações que ele teve sobre o estabelecimento de novo, né, do dízimo na igreja, e ele só tem um jeito de ser, né, o que está escrito na Bíblia, que é o 10% sobre aquilo que você ganha. Não é, ninguém vai ganhar mais ou menos, ninguém vai ganhar mais bênçãos por doar mais, né? Por dar mais do que realmente Deus está nos pedindo. Ninguém vai ter mais benefícios de Deus ou mais privilégios porque eu estou dando mais do que isso. Ele só quer esses 10% e não é e a gente fica pensando, por que Deus quer, né? Deus precisa do nosso dinheiro? Óbvio que Deus não precisa do nosso dinheiro, né? Ele é dono do mundo. Ele que criou tudo isso. Ele podia instalar de dedos, criar milhares de templos. Ele podia instalar de dedo, criar surgir várias, milhares de capelas em todo o mundo. Ele pode fazer isso, né? Ele é Deus. Mas por que ele nos pede isso? Porque a gente tem que mostrar a nossa fé nele, a gente tem que mostrar o nosso sacrifício para ele, a gente tem que retribuir ele a algo que é nos dado por ele. Então, o dízimo, ele não é ele é como a gente sabe que o que mais conta aqui no mundo, né, é o dinheiro, né, é o que mais as pessoas dão valor. Quando a gente abre mão de um pouquinho daquilo que a gente tem, nós estamos mostrando o nosso sacrifício, nós estamos mostrando nossa fé, nós estamos mostrando que nós acreditamos nele e que a gente sabe que se a gente doar aquilo, a gente vai receber de volta, que Deus não vai nos abandonar por doar aquilo. É sacrificante? É. Já vi muitas, até meu pai já tendo que sacrificar eu tenho que dar realmente, eu tô precisando desse dinheiro, mas eu tive que, né, mas eu tenho que pagar o dízimo, né? Quando eu pago, assim, a gente fala, nossa, quanto que é pago, né? O que eu podia fazer com esse dinheiro, né? A gente fica pensando, eu podia fazer com esse dinheiro, podia fazer isso, aquilo outro. Mas se eu não desse aquele dinheiro, o que eu deixaria de fazer? O que Deus deixaria de me dar as bênçãos se eu não desse aquilo? Então, eu sempre penso no que eu perdi e esqueço do que eu ganhei por dar, né? Eu sempre penso na parte ruim, né? Entre aspas, do que a gente, como humanos, pensa, acredita, né? Sentimos. Puxa, eu estou dando, eu podia ter lá pagado mais uma prestação do meu carro com aquele dinheiro que eu dei. Eu podia ter, né, feito um rancho maior, comprado mais comida, né? Comprado mais carne, né? Com aquele dinheiro que eu doei, que eu dei pro dízimo, né? Eu podia ter feito isso. Mas a gente esquece de pensar, eu doando, o que eu ganhei, né? O que Deus me abençoou em todo aquele mês que eu doei aquele valor para a igreja, né? Que eu dei, na verdade, para ele. Então, o dízimo, ele não é um dinheiro que é dado a alguém, a alguma pessoa específica. A gente não dá para o profeta Nelson esse dinheiro, ele vai lá e gasta em viagens e uma mansão, né? Ele é dado a Deus em sacrifício, né? Em devolução a tudo que ele nos dá, a tudo que ele nos deu. Então, a gente tem que sempre pensar na questão de estou devolvendo e não na questão de só um sacrifício, estamos sacrificando, na tristeza, né? No dar aquele dinheiro, mas de que eu estou devolvendo, na felicidade de que bom que eu tenho esse dinheiro para poder dar, né? Que bom que eu tenho um emprego, que bom que eu estou empregada, que bom que eu tenho um salário, né? Que bom que eu ou consegui fazer vendas, ser um empresário, né? Ser uma pessoa que, né, que faz vendas, que bom que eu consegui vender tudo isso, que eu tenho esse dinheiro para poder doar. Podia ser pior, eu podia não ter nada, né? E eu teria que estar até pedindo, né, sendo ajudada, porque eu não teria nada para doar. Então, a gente sempre tem que pensar nas nossas bênçãos no pagamento dele e não no nosso sacrifício em si de estou me sacrificando, estou sendo, né, Deus quer me castigar por dar esse dinheiro para eu ter menos dinheiro no bolso, para mim ser menos rico, né, ou ter menos dinheiro. Não. A gente tem que pensar sempre pro lado bom da parte, né, de doar esse dinheiro. Muito bom, Sara. Estão me ouvindo aqui. É que sempre eu ponho a mão aqui, o pessoal acha estranho, né? Mas é porque o sol tampa. O sol não, né? A luz tampa exatamente os botões aqui que ficam aqui em cima. E aí eu tenho que pôr a mão aqui para ver se o botão tá marcado ou não.
Deixa eu Tá ler tão aqui calor alguns aí que tá comentários. sol até de noite, Max. Você viu, rapaz? 3 dias de sol aqui direto. Ou vocês falam brincadeira, mas acho que o pessoal não vai acreditar mesmo, né? Mas aqui deu 48 graus na sexta-feira. 48 graus. Eu não tô brincando, não é exagero, não como é que fala? Aquela outra palavra bonita para falar que é exagero, né? Não deu 48, infelizmente é verdade. Eu tinha perguntado no começo aqui, pessoal, antes da Sara entrar, quem já tinha visto o folhetinho pegando fogo. Aí quem tá mandando fogo é isso mesmo, 48 graus. Quem estiver passando por Rio Preto, ou quem for de Rio Preto aqui, pode testificar o que eu tô falando. Amigo meu postou no story dele, 47 graus numa avenida aqui que tem um termostato. Aí eu falei, mentira, né? Eu também não acreditei, desacreditei. E aí depois eu tive que passar por essa avenida um pouco mais tarde. Quando eu passei, tava 48, ou seja, 1 grau a mais já. Aqui eu perguntei quem tinha visto o folhetinho da igreja, né, de dízimos e ofertas. Aí aqui o Mauro colocou que sim, a Anne colocou que sim, o Gilvan colocou que sim, a Rejane colocou que sim. Aqui a Ana, né, vou ler o comentário dela. Acredito que o dízimo nos leva à presença de Deus, que nos torna humildes perante as provações. Legal. Lucas, eu ainda não sou dizimista. Isso me impede de ir ao templo? Quer responder ou eu respondo, Lucas? Pode responder, Max. Tá na tua vez, fica à vontade. Maxwell, deixa eu fazer a Tá. pergunta de novo, tá? Aí tu responde, só um pouquinho. Uhum. Eu ainda não sou dizimista. Isso me impede de ir ao templo? O que nós estamos tratando é a do Maria José, né? O ponto é, ao irmos para o templo, nós precisamos ter a recomendação e passarmos, então, uma entrevista com o bispo ou alguns conselheiros dele para termos essa recomendação. Uma das perguntas da recomendação é: você é dizimista integral? Então, a resposta que eu vou te dar é: se a gente não é dizimista integral, a gente não se qualifica em responder essa pergunta, respondendo ela como não. E isso nos impede, sim, de ir, né? Então, a gente tem que passar nessa entrevista com todas as perguntas respondidas da maneira como deve para ganharmos essa recomendação. E ao não sermos dizimistas integrais, né, a gente então não se qualifica, né? Tá faltando uma coisinha aí para ajustar, que é a questão do dízimo, ok? A Anne colocou. Pode falar, Lucas. Só fazer um pequeno adendo, tá? Por exemplo, eu não sei se é o caso da pessoa, mas já vi alguns casos assim, as pessoas às vezes ficarem com dúvida, tá certo? Por exemplo, tem um casal, um dos dois do casal não trabalha, só o cônjuge, e aí a pessoa pensa, não pago o dízimo porque eu não trabalho, então eu não sou dizimista integral. Nesse caso, se você não tem um rendimento teu, que você ganha, que é seu, você acaba sendo dizimista, vamos dizer assim, por tabela, já que o seu rendimento é zero, obviamente o teu dízimo integral seria zero. Mas essa sim seria a única exceção da pessoa não pagar o dízimo e ela ser assim considerada dizimista integral, tá? Só nos casos das pessoas que elas não trabalham, ou porque o cônjuge trabalha, ou porque o pai trabalha, ou porque ela não trabalha mesmo, enfim, tem N situações aí. Se ela não trabalha, se ela não tem nenhum rendimento por trabalho ou qualquer coisa do tipo, ela é considerada dizimista integral sem pagar o dízimo. Mas acho que essa é a única exceção à regra, certo? Acho que aí inclui os jovens, né? Quando os jovens não trabalham, mas eles vão fazer batismo, né? Eles também não respondem essas perguntas. Então, eles não têm rendimento, né? Vivem com seus pais. Então, se o pai paga, ele paga por ele também, né? São por tabela. Isso, o ponto é esse, né? Quando o chefe da família, tanto é que quem vai, se a gente consulta nossos registros, por exemplo, se a sala consultar o registro dela, o chefe da família vai estar o esposo dela, né? Então, os chefes de família, às vezes também quando é mãe solteira, tem os filhos, o chefe de família é a mãe. O chefe de família, como fala no manual, ele é o dizimista da família. Então, vale isso para os filhos e para aqueles que não trabalham.
Você acompanha o chefe da família. Se o chefe da família é parcial, você é parcial. Se ele não é, você também não é. Se ele é dizimista, você também é. Então, é o que o manual... A Anne aqui, o espírito do devorador será repreendido. Devorador de saúde, de prosperidade, e acredito também que tem a ver com a conexão com Deus. Perfeito, Anne, muito bom. Eu tenho muitos testemunhos sobre a obediência, que o Anthony, de novo, a Anne. O dízimo não tem a ver com dinheiro, e sim com obediência, desapego e amor ao dinheiro. Amar primeiramente a Deus. Perfeito, vou tratar sobre isso. Boa noite, Maurício aqui, não estou ouvindo. Maurício, você não está... Acho que é Maurício, ou Mauro, desculpa. Mauro, você não está ouvindo a gente ainda? Ligadinho aqui de Campos Goytacazes, né? Passei aí, foi minha primeira área. Passei na ala Turf. César Perfumes aí, se você conhece a ala Turf, Bispo Volino, era o bispo lá na Campos dos Goytacazes. Quente pra caramba também. Gilvan, sacrifício traz bênçãos, devemos confiar no Senhor sempre nos momentos bons e nas dificuldades, principalmente nas dificuldades. Aqui a Amanda, quem mais aqui? A Anne comentou de novo, não podemos achar que só porque pagamos o dízimo não passaremos por testes e provações, não vou perder o emprego, exatamente. Não vou perder o emprego porque pago o dízimo, não vou ter perdas porque pago o dízimo, não é uma troca, é um teste de obediência. Perfeito. Peraí que travou aqui minha tela, desce mais um pouquinho, aí, bacana. Pessoal, aos que eu comentei aqui, né, quem já viu, alguns já comentaram aqui, eu vou perguntar de novo, né, vocês já viram o embleminha, né, a capinha aliás, vocês já viram, né, o folheto que é de dízimos e ofertas? Aos que já responderam, eu vou fazer uma segunda pergunta. Vocês lembram qual é a gravura que está no folheto de dízimos e ofertas, né? O folheto que os missionários ensinam. Gostaria de que vocês comentassem aí, pessoal. Vocês lembram qual é a gravura? Princípio de obediência. Vou mandar as chuvas de gramada para vocês. Quem mais? Mais alguém aqui comentou alguma coisa? Hoje fizemos uma visita de ministração e durante a oração de abertura o Senhor direcionou para falarmos sobre o poder da oração. O irmão disse que não estava indo ao templo, pois não era dizimista. Legal, então ajudou a pessoa, né? Bacana. Que trio! Ó, aqui o Cleiton, que trio! Melhor da MBV. Muito obrigado aí. Andréia, uma pergunta. Quando o marido é dizimista e a esposa não trabalha, a mulher é dizimista integral nesse caso? Então é o que a gente respondeu, Andréia. Nesse caso, toda a família acompanha o chefe da família. O chefe da família recai sobre ele uma responsabilidade a mais, porque a depender dele, toda a família carrega aquela questão, tá? Tami Souza, boa noite. Serrinha, Bahia. Olha, alô Bahia. Aqui. Obrigado, algumas irmãs não sabem disso. Obrigado você. Pessoal, vou perguntar de novo. Vocês lembram do folhetinho? Lembram da gravura? Queria que vocês comentassem aqui. Eu vou entrar já na questão, então, para a gente não perdurar muito aqui. Pessoal, quem já viu o folhetinho do dízimos e ofertas, o folhetinho que Olha lá, o Diogo já comentou aqui, ó. É a gravura do jovem rico. Boa, Diogo. Muito obrigado aqui pela sua participação. É a gravura do jovem rico, pessoal. Então, eu ponderei sobre essa história alguns meses atrás, e aí caramba, eu fiquei ali debruçado sobre aquela história, depois compartilhei até com o Lucas e tal. É interessantíssimo como as coisas, elas têm símbolos, elas demonstram muitas coisas. No folhetinho, então, do dízimos e ofertas, a capa do folhetinho, como o Diego colocou pra gente aqui, é a capa do jovem rico. É uma gravura, né, uma pintura de Harry, eu esqueci o nome, uma gravura de 1800 e alguma coisa, em que ele fez aquela pintura onde é Jesus Cristo apontando assim para o lado, né? E o jovem rico ao outro lado dele aqui, com aquela roupa meio de príncipe, né? Que é um dos adjetivos dado a ele, né? Um dos substantivos, na verdade, dado a ele em alguma das escrituras. E isso, olha lá, Sara, muito obrigado aí por compartilhar com a gente. Então, a Sara está mostrando aí para a gente. Eu sei que fica um pouquinho difícil, mas dá para a gente relembrar, porque provavelmente a gente já deve ter visto essa gravura. A Sara foi diretamente no folheto ali, né?
na capa do folheto. Então, gostaria de compartilhar com vocês alguns pensamentos e alguns ensinamentos sobre isso. É muito interessante. A história do jovem rico, ela vai estar em 3 pontos da Bíblia, lá em Mateus 19, Lucas 18 e Marcos 10. Então, dos 4 evangelhos, 3 evangelhos vão contar a história do jovem rico, com algumas diferencinhas, né? Mas eu queria aqui compartilhar com vocês, ler na íntegra, a de Mateus 19, tá? Que é a mais conhecida, a que a gente lê mais, né? A de Marcos é a menos lida, vamos colocar assim, né? Então, lá no versículo 15 de Mateus 19, quem quiser pegar aí também as escrituras, tá bom? Ou baixar, ou digital, ou fisicamente, vocês vão acompanhar o que eu estou lendo aqui, tá bom? Mateus 19, vou começar versículo 16. Então diz assim: E eis que aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Então chega lá um jovem, a gente sabe quem que é esse jovem já, jovem rico, que também é chamado de príncipe lá em Lucas. Se aproxima dele e ele fala: o que eu preciso fazer para conseguir a vida eterna? Lembrando, tá, pessoal, que vida eterna é a mesma coisa que exaltação. Ou seja, é o maior grau dentro do reino celestial. Então, toda vez que nós lemos vida eterna, nós também estamos falando de exaltação. Toda vez que nós falamos de exaltação, estamos falando de vida eterna. Que, como diz o Guia de Estudo das Escrituras, é o tipo de vida que Deus tem e Jesus Cristo tem. Né? É a qualidade de vida que Deus e Jesus Cristo têm. Versículo 17. Ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, né? Guarda os mandamentos. Então, Jesus simplificou bem ali a questão, né? Mas aí, o jovem rico, a gente sabe que ele vai lá e continua a conversar com Jesus Cristo. E no versículo 18, ele diz assim: Quais mandamentos você está falando, né, Jesus? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás e não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 20. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? E aí a gente conhece bastante essa frase, né? Que me falta ainda. Inclusive é um discurso do Elder Holland, né? Que me falta ainda. O nosso agora atual presidente do Coro dos 12 Apóstolos, interino, né? Interino não, em exercício. O que acontece aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês? Jesus Cristo, quando fala com o jovem rico, deixa eu só pegar aqui exatamente o comentário aqui. Quando Jesus fala com o jovem rico, ele cita o 6º mandamento: não adulterarás; o 7º, não matarás; o 8º, não furtarás; o 9º, não dirás falso testemunho; e ele cita o 5º mandamento, que é: honra teu pai e tua mãe. Jesus Cristo não cita o 10º mandamento, o 4º, o 3º, o 2º e o 1º. Então ele fala 5 e omite 5. E a gente se pergunta: poxa, por que Jesus Cristo ia citar 10 mandamentos? Aliás, ia falar dos 10 mandamentos, mas ia citar só 5 e ele diria que só 5 já ganharia a vida eterna, né? Jesus Cristo, a gente sabe que ele tem o poder de conhecer o coração dos homens. Ele sabe o que passa no nosso coração e na nossa mente. E ele sabia o que passava no coração e na mente do jovem rico, como ele sabe das nossas mentes, do que a gente faz. Então, quando Cristo faz essas coisas, quais mandamentos ele não pergunta? Ele não fala do 10º mandamento, que é o não cobiçarás, e ele não fala do 1º mandamento, que é não terás outros deuses diante de mim. Cristo sabia que ele não guardava esses, né, outros mandamentos. Eu vou falar especificamente desses 2, porque o coração do jovem rico estava preso nas coisas do mundo, estava preso nas riquezas deste mundo. Né? Não é à toa que nós lemos, vou pegar aqui de volta, disse-lhe o jovem, né? Tudo isso tenho lhe guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda.
Se quiseres ser perfeito, vai e vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então, nos outros evangelhos, né, vai enfatizar essa questão da tristeza, pesaroso, vai usar outras palavras. Então, o jovem rico, ele vai triste após o Senhor falar sobre as propriedades, riquezas, bens materiais que o jovem rico tinha. Claramente, a gente percebe então que o jovem rico cobiçava riquezas. Ele cobiçava mais e mais riquezas. A gente sabe que pela essa atitude do jovem rico, ele não estava com o coração plenamente na vontade de seguir a Deus e de amar a Deus de todo o coração. O seu coração estava preso nas coisas do mundo ou nas riquezas. E aí a gente pode se perguntar e talvez ser levado erroneamente a achar que o problema, então, está nas posses, ou na riqueza, ou no dinheiro. Esse não é o problema. A gente aprende lá em Jacó 2,19, que diz o seguinte: e depois de haver obtido uma esperança em Cristo, conseguireis riquezas. Sim, se as procurardes e procurá-las, eis com o fito de praticar o bem, de vestir os nus e alimentar os famintos, e libertar os cativos e confortar os doentes e aflitos. Há uma promessa de obter riquezas aqui, segundo Jacó, e não é o problema, não há problema nenhum de obter riquezas. Então, a gente não pode cair num engano, numa questão enganosa e de alguns tipos de movimentos de que ter riqueza é errado, né? Não é esse o problema. O problema é quando o nosso coração está voltado para a riqueza. Quando o próprio Paulo fala lá em 1 Timóteo, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O problema é quando o nosso coração está voltado para essas coisas. E era isso que Jesus Cristo estava tentando ensinar ao jovem rico, e ele tristemente não estava preparado. E se sentiu triste porque não estava preparado e porque sabia da sua fraqueza, que eram as posses e as riquezas. Qual é o ponto-chave, então, que eu comentei com vocês anteriormente, do dízimo? O dízimo existe para nos livrarmos de uma palavrinha, um negocinho chamado mundanismo. O mundanismo é uma filosofia ou um conceito ou um princípio do próprio mundo, que é de nós nos agarrarmos às coisas deste mundo, nos agarrarmos ao orgulho, à fama. É exatamente tudo o que está lá no prédio, no edifício que Leí vê no sonho dele, né? É o prédio lá tá todo mundo bem vestido, gargalhado, aos prazeres deste mundo. Então, o mundanismo, ele conspira para que nós possamos nos apegar firmemente ao mundo. O mundanismo está ligado ao materialismo. Então, o materialismo, ele é fruto do mundanismo, ou vice-versa, né? Por quê? Porque é aquilo que a gente pode obter, a posse, o dinheiro. Então, o problema não está na riqueza em si ou na posse em si, mas quando eu torno essa posse algo ao qual eu idolatro. Tem uma citação do presidente Kimball, né? Spencer W. Kimball, é um pouco forte, mas ela é interessante e ela é muito clara. Olha o que o presidente Kimball diz. Muitas pessoas constroem a casa, mobiliam-na e compram um automóvel primeiro e depois descobrem que não podem pagar o dízimo. A quem adoram? Certamente não é o Senhor do céu e da terra, pois servimos a quem amamos e consideramos em primeiro lugar o objeto de nossa afeição e desejos. Então, olha que interessante, né? Nós colocamos tudo em primeiro lugar. Primeiro o trabalho, primeiro as contas, primeiro a parcela. A gente está colocando o mundo em primeiro lugar e deixando o reino de Deus de lado. O dízimo, então, é a maneira prática de eu agir e demonstrar a Deus, através de uma coisa física, de que eu estou preocupado com o reino de Deus e não o meu reino ou o reino do mundo. Para ser mais claro, eu vou trazer uma citação aqui do Elder Oaks, falando exatamente sobre o que eu estou comentando com vocês. A citação é bem interessante. O presidente Oaks ensinou: aqueles que colocam o coração nas coisas do mundo
geralmente enfocam uma combinação do seguinte quarteto: de desejos mundanos, posse, orgulho, preeminência e poder. Aqui é a descrição do Elder Oaks para o que é o mundanismo. Quando as atitudes ou as prioridades se fixam na aquisição, ou uso, ou posse de coisas materiais, chamamos essa condição de materialismo. De acordo com o enfoque dado a esse assunto nas Escrituras, aparentemente o materialismo foi um dos maiores problemas enfrentados pelos filhos de Deus em todas as eras. A cobiça, olha o 10º mandamento aí que Jesus Cristo não fala para o jovem rico, que ele sabia que estava quebrando. A cobiça, que é o materialismo colocado em prática, isso é o que o Elder Oaks está falando. A cobiça, que é o materialismo colocado em prática, foi uma das armas mais eficazes de Satanás para corromper os homens e afastar o coração deles de Deus. O apóstolo Paulo não disse que havia algo intrinsecamente maligno em relação ao dinheiro. Não é o dinheiro, mas sim o amor ao dinheiro, que é identificado como a raiz de todo o mal. Elder Oaks é o discurso chamado Pure in the Heart, de 1988. Né? Discurso muito interessante aqui. Vejam, então, poucas vezes a gente vai ouvir falar sobre isso na igreja. Né? É um assunto aí que foi deixado para trás. A gente fica muito no basicão do dízimo. Mas o dízimo existe para que possamos nos livrar do materialismo e mundanismo. É uma maneira de que nós estamos desapegados a este mundo e estamos mais conectados com o mundo de Deus. É um sinal de que a prioridade é o reino de Deus. Aqueles que fazem isso, portanto, demonstram a Deus que não estão preocupados com as posses. O seu coração não está voltado para os problemas deste mundo, mas sim para os problemas, né, que advirão, vamos colocar assim, do mundo eterno. Meu coração está voltado na eternidade. O mundo conspira para que a gente possa comprar. Hoje o ser é igual a ter, né? Eu sou rico, né? Por que eu sou rico? Não, porque eu tenho carro, eu tenho não sei o quê. Então, o mundo está muito corrompido. O dízimo, ele proporciona a nós a capacidade de nos desvencilharmos, então, do materialismo, do orgulho, desse egoísmo que nós temos. Por isso, ele é a lei estabelecida para nos prepararmos para a lei da consagração. Porque quem de nós vai conseguir viver a lei da consagração se nós não vivemos a lei do dízimo? Ninguém. E a lei do dízimo passa pela humildade de você não ser egoísta, de reconhecer que não é tudo seu. Na verdade, tudo é de Deus. Ele te dá para você ser mordomo, como as Escrituras falam. E como a gente falava na missão, eu acredito que o Lucas já usava isso aí também, né? O que é o dízimo? É você dar 10 laranjas para Deus. Aliás, você dá uma laranja das 10 que você ganhou, Deus vai lá, faz o suco e ainda te devolve dessa uma laranja que você deu, né? Era uma maneira analógica da gente ensinar como Deus nos abençoa, apesar de nós darmos a Ele. Dízimo é uma questão de fé, porque matematicamente às vezes não vai fazer sentido no final do mês. Dízimo é uma questão de fé, porque racionalmente não faz sentido eu tirar e eu vou ser acrescentado com isso. Então, aqui amigos, irmãos, irmãs, enfim, o dízimo tem a capacidade, pensem bem nisso, de aumentar a nossa virtude da humildade, aumentar a nossa virtude da transcendência, a capacidade de nós enxergarmos o eterno com mais força. Então, não, por que eu estou frisando bastante nisso? Porque eu acho que a gente subestima o que é realmente o dízimo. A gente só se apega à questão material mesmo. Então, é interessante. O mandamento, ele é espiritual. E aí, às vezes, a gente só tem a visão material desse mandamento. Né? Não, o dízimo é a 10ª parte, você dá e devolve. Beleza, tá envolto de tudo isso. Mas não é o propósito disso. O propósito é para que você pare de ser egoísta, para que você pare de pensar no reino mudando, para que você pare de ficar gastando energia, como fala as Escrituras, naquilo que não traz valor, né? Aquilo que não traz salvação.
esse é o ponto principal do dízimo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Passa a bola. Excelente, Max. Eu acho que a gente já vai encerrar então, porque depois dessa aula fica até difícil acrescentar alguma coisa. Eu vou cumprir tabela aqui, tá bom? Acho que o ponto central aí que o Maxwell trouxe é o espírito da lei que a gente está vivendo aqui. A gente sair do materialismo e a gente entrar, pelo menos se ligar que existe algo transcendental além desse mundo. A gente sair das questões, dos apegos do mundo e lembrar que nós não somos só matéria. Nós somos espírito também, que nós somos filhos de um ser, de um Deus, e que é muito além do que essa terra material que a gente vive. Eu achei muito interessante isso que o Maxwell trouxe, para a gente poder lembrar de sair do mundanismo e a gente poder estar mais ligado com as questões espirituais, certo? E o dízimo, ele é um mandamento que ele tem tudo a ver com isso. Eu vou usar esse gancho que o Maxwell ele trouxe aqui, mas só antes vou ler os comentários que ficaram para trás, tá bom? Deixa eu ver, acho que foi daqui, ó. O Fabiano, ele comenta: grande Fabiano, um abraço, meu amigo. A lei do dízimo é uma lei de sacrifício menor que te prepara para assumir um convênio no templo. Uma lei de sacrifício maior. Se está pronto para abrir mão de coisas como estas, está pronto para assumir coisas transcendentes. Aquilo que o Maxwell bem explicou agora, certo? A Ana, ela tinha comentado: ilusão passageira, cegueira espiritual de Mamon, que segue e acorrenta aqueles que amam mais o material carnal que a Deus e as coisas espirituais e eternas. Aí o Fabiano complementa: essa lei, que é a lei do dízimo, ajuda a vencer a gula, luxúria e a avareza. E é muito interessante esse comentário, porque algumas pessoas vão pensar: poxa, mas o que tem a ver eu pegar e tirar da minha carteira 10% dos meus rendimentos no mês ou no ano? Como que isso vai me ajudar a vencer esses vícios? A gente tem que lembrar, vai poder ser explicado melhor depois, mas a gente tem que lembrar que a gente está falando de um mandamento divino. Esse mandamento traz bênçãos não só materiais, mas traz bênçãos espirituais também, tá bom? Já a gente fala mais sobre isso. A Tami Souza, ela comenta: faz 2 semanas que eu expressei ao Senhor o desejo de pagar o dízimo e conseguir fazer uns extras e pagar o táxi para ir à igreja, pois tem uma filha especial. Irmã, com certeza o Senhor, ele fica feliz com esse teu sacrifício. Deus ama o esforço. Ele vem desse esforço que você faz, que é um sacrifício, com certeza ele vai abrir as janelas do céu, como ele promete lá em Malaquias. E a bênção será tal que vai ser até difícil ter lugar para colocar tudo aquilo que ele vai te dar, tá bom? Parabéns, irmã. A Marta, ela comenta: nas escrituras não fala o final da história do jovem rico. Acredito que ele saiu triste e pensativo. Quem sabe ele tenha se arrependido. É nossa esperança. Quem sabe ele tenha mudado. Lucimara, ela comenta: e perdi aqui. Neste caso do jovem rico, ele estava vivendo a lei da obediência, mas o Senhor pede a ele que viva a lei da consagração e sacrifício. Ele não estava pronto para cumprir com todos os mandamentos, certo? Como bem o Max trouxe aí a questão dos 10 mandamentos que o Senhor fala a ele, e o Senhor sabia que ele não estava vivendo todos os 10. E quem sabe ele tenha recebido aquela, vamos dizer assim, aquela correção firme e tenha mudado, como foi o comentário anterior ali, quem sabe. A Ana, ela comenta: desapego às coisas vãs que facilmente nos retém por estarmos nesse templo de barro. Muito boa sacada, irmã. A Ana Santos, ela comenta: um bolo inteiro com uma fatia devolvida ao Senhor. Também aquela referência que os missionários usam da laranja, que o Marcos trouxe. Essa também do bolo é clássica, né? A Ana, ela comenta de novo: quanto mais praticamos uma lei, mais ela se conecta a nós e firma o nosso testemunho. Exatamente. Quanto mais vamos uma lei, mais nós vamos personificando essa lei, mais ela vai fazendo parte de nós. Samo, não me fale aqui o nome, que está tudo junto. Samo alguma coisa Rosana no final, tem uns barquinhos.
não se esqueça do mais importante. Essa do não se esqueça mais importante, eu vou trazer uma história que o presidente Fausto ele conta que é muito boa. O último comentário aqui dessa leva, que aí eu já faço a minha pincelada e aí depois a Sara lê os restantes, né? A Gilvanda, ela comenta: quando pagamos o dízimo, recebemos em dobro, em todos os sentidos, tanto espiritual quanto materialmente. Muito bem lembrado. A gente tem que lembrar que as promessas de bênçãos do dízimo não são só materiais, certo? Elas são espirituais. Às vezes a gente pensa, poxa, eu pago o dízimo e aí agora o Senhor ele vai abrir as janelas do céu que eu vou acertar os números da Mega Sena. É agora. Não é assim, gente. Não é assim. Até porque, como bem o Max trouxe aí e o Fabiano também comentou, a lei do dízimo é para desconectar a gente do mundo, do mundanismo, para aquilo que é transcendente, que é Deus. Então, se a gente só espera mais e mais dinheiro, tem algo errado com o nosso entendimento. Não é isso o propósito da lei do dízimo. É um propósito maior, tá bom? O Max ele comentou sobre a questão do mundanismo, e é interessante como o dinheiro é o símbolo do mundo também. Tanto é que tem algumas moedas, quando você pega ou a nota, a cédula, né? E a moeda propriamente, em alguns casos tem o símbolo ou do país, ou do território, ou às vezes até do globinho. E é interessante como aquilo simboliza o mundo também. E é justamente do mundo que precisamos sair. O dinheiro, ele caracteriza, ele é um símbolo muito grande do mundo. E é bem aquilo que o Maxwell falou, a gente precisa se desapegar desse mundo. Que esse mundo não seja o nosso Deus, seja ele na forma do dinheiro, na forma da fama ou qualquer outra coisa. Nós precisamos mudar o foco para o Deus verdadeiro, o Deus real, que é nosso Pai Celestial, certo? Vejam só, o presidente Fausto ele vai falar aqui sobre o dízimo numa questão de esforço e de um princípio de sacrifício, tá? O título do discurso dele é Abrir as Janelas do Céu, de outubro de 1998, na Conferência Geral. Ele diz o seguinte: o pagamento do dízimo é um princípio fundamental para a felicidade individual e o bem-estar dos membros da igreja de todo mundo, tanto os ricos quanto os pobres. Interessante que hoje eu dei um discurso na ala que eu estava hoje, e o tema do discurso era justamente sobre ser feliz. E nós somos felizes, aqui para basicamente resumir, nós somos felizes quando nós obedecemos os mandamentos de Deus. E isso tem a ver com dízimo. Se nós faltamos com essa lei, por mais que a gente coloque o dinheiro no bolso, por mais que a gente vai aumentando lá o pé de meia, nós não vamos sentir a felicidade que podemos sentir de uma vida espiritual, de uma vida calcada nos princípios do Evangelho. O presidente Ballard, que morreu, infelizmente faleceu esta semana, naquele livrinho dele, A Nossa Busca da Felicidade, ele conta uma experiência muito interessante sobre quando ele estava num voo de um bilionário com outros dois homens muito ricos, certo? E embora o presidente Ballard tivesse ali, eu imagino que posses, porque ele foi um empresário assim, com certo sucesso, ele era o mais pobre ali, materialmente falando. E assim, resumindo, no fim o presidente Ballard conta que por mais que a conversa transcorresse, quando chegasse nas questões relacionadas à família, amigos, nenhum deles sentia a mesma alegria que o presidente Ballard ele conseguia sentir por causa do evangelho, principalmente com relação ao homem bilionário que era o mais rico dos quatro ali. E aí ele termina contando para a esposa dele, quando ele volta de viagem, por mais que eles não tivessem as mesmas posses que aqueles homens ricos, ele tinha a plena certeza que ele era o homem mais feliz entre aqueles quatro. Então, muitas vezes a gente vai pensar, poxa, eu não vou pagar o dízimo porque vai sobrar um dinheirinho a mais, eu vou conseguir fazer as coisas. E não é assim, você até pode conseguir fazer as coisas, mas você está colocando em xeque a sua felicidade. Isso é um princípio eterno, um princípio celestial. Quando vivemos os mandamentos, nós somos mais felizes. E isso não tem a ver com dinheiro no bolso, não. É uma felicidade que vem da vida espiritual, certo? E aqui o presidente Fausto agora ele continua.
O pagamento do dízimo é um princípio de sacrifício e uma chave que abre as janelas do céu. Vejam só, ele fala que o pagar o dízimo é um princípio de sacrifício, ok? O que significa sacrifício? O que significa sacrificar? Quando você sacrifica algo, você está tornando aquilo que foi sacrificado em algo melhor, em algo mais celestial, em algo mais santificado, ok? Então, quando vamos lá e sacrificamos o nosso dinheiro ao devolver o nosso dízimo, nós estamos colocando que aquele dinheiro ele possa fazer um bem muito maior que às vezes do que poderia estando no nosso bolso, gastando com as nossas coisas. Até porque esse dinheiro ele vai ser usado justamente na obra missionária, na construção de templos, vai ajudar para acabar com necessidades, às vezes, de pessoas que estão passando por algum problema e etc, etc. E mais importante de tudo, esse dinheiro estará sob a guarda de Deus. Quer alguém mais qualificado para cuidar das posses do que o próprio Deus, do que o próprio Senhor? Então nós estamos sacrificando esses 10%, mas ele está se tornando algo muito melhor para aquelas pessoas que vão acabar recebendo, no fim da linha, o benefício ou a ajuda que vem do dízimo que nós sacrificamos. E em troca disso, vejam, por que as pessoas sacrificam as coisas? Vamos lembrar lá atrás, no Velho Testamento, por que havia o sacrifício dos animais? Aquilo era um símbolo, quando fazia o sacrifício dos animais, que o sangue do cordeiro sacrificado como se levasse os pecados daquelas pessoas que estavam fazendo o sacrifício. Então, por mais que nós sacrificamos algo, por mais que nós cortamos algo de nós para santificá-lo, vejam que no fundo, nós somos os maiores beneficiários quando nós fazemos um sacrifício, porque Deus ele devolve para nós uma bênção. E a maior de todas as bênçãos, igual o exemplo que eu citei do sacrifício do cordeiro e o significado que ele tinha, é que ele levava os pecados daqueles que haviam cometido e que estavam lá sacrificando para, vamos dizer assim, lembrança da expiação de Jesus Cristo que viria com o passar do tempo. Então, quando sacrificamos aqui com relação ao dízimo, nós estamos, como ele diz aqui, virando a chave que abre as janelas do céu. Então, é um sacrifício, requer esforço, requer que nós sejamos menos egoístas? É claro que sim, mas isso é para o nosso próprio benefício. Essa é a lei de sacrifício. Nós colocamos algo no altar de Deus para santificá-lo e Deus devolve algo muito melhor para nós. E esse algo muito melhor está sempre relacionado com as bênçãos espirituais. A gente pode falar N bênçãos materiais, acho que são válidas, até porque nas Escrituras fala que aqueles que pagam o dízimo ou que vivem todos os mandamentos, eles vão ser abençoados materialmente também. Mas a gente precisa lembrar e focar mais nas bênçãos espirituais. Se a gente recebe uma bênção do dízimo ou de qualquer outro mandamento, como um carro, uma casa ou tudo mais, é uma bênção e a gente tem que glorificar Deus por isso, certo? Mas dia virá que nós morreremos. E a casa, ou o carro, ou o dinheiro, eles vão ficar aqui nessa terra. Diferente das bênçãos espirituais que recebemos, e aí entra aquele comentário do Fabiano, de vencer a luxúria, vencer os outros vícios, essas qualificações vão conosco para além dessa terra, para além do túmulo. Essas bênçãos de ter mais força espiritual para vencer esses desafios vão conosco para todos sempre. E isso é uma bênção muito maior do que as bênçãos materiais que vão se esgotar um dia aqui nessa terra. Então vejam só pelo sacrifício que nós fazemos, e inclusive das coisas materiais, para sair do mundanismo e focar no transcendente, como o Maxwell falou, só dessa forma vamos ter as forças para vencer o nosso verdadeiro inimigo, que é o inimigo espiritual, ok? Para finalizar aqui a minha parte, eu queria trazer aqui, o presidente Fausto traz a citação do presidente Grant a respeito das bênçãos espirituais que nós temos, eu gostaria de ler aqui. O presidente Grant diz o seguinte: a prosperidade vem àqueles que observam
a lei do dízimo. Quando digo prosperidade, não estou pensando em termos de dólares e centavos somente. Então vejam só, o presidente Grant está falando que aqueles que observam a lei do dízimo vão ser prósperos, mas não só na questão material. Terá a questão material também, tá bom? Mas há uma outra questão. Só para ficar bem claro, o presidente Hinckley, depois, ele fala que aqueles que pagam dízimo vão receber bênçãos materiais da seguinte questão de que nunca faltará para as nossas necessidades, tá? E aqui, continuando agora o presidente Grant. O que considera verdadeira prosperidade é um aumento do conhecimento de Deus, do testemunho, da capacidade de viver o evangelho e de inspirar nossa família a fazer o mesmo. Isso é a verdadeira prosperidade. Então vejam que essas são as bênçãos espirituais relacionadas à lei do dízimo. Quando fazemos o sacrifício de desfocar do mundo e focar no Deus, no transcendente, nós temos essas bênçãos que vão nos acompanhar para muito além do túmulo. Que são, repetindo aqui para lembrar, um conhecimento maior de Deus. Lembrem, ninguém pode ser salvo em ignorância, especialmente ignorando Deus, o Criador, aquele que nos chama para ser como Ele é. Um aumento do conhecimento e do testemunho. Um aumento da capacidade de viver o Evangelho. Às vezes a gente se sente fraco para ser obediente, para pagar o dízimo, para viver a lei da castidade, a palavra de sabedoria, para servir como ministrador, para servir no nosso chamado, etc, etc. Ao pagar o dízimo, nossa capacidade de viver o Evangelho ela aumenta. Temos mais força espiritual. E por fim, e talvez a bênção espiritual maior de todas, inspirar nossa família a fazer o mesmo. Essas são as bênçãos espirituais ligadas à lei do dízimo. Então, quando a gente paga o dízimo, como alguém comentou aqui agora, né, que nós possamos doar com alegria, porque é isso que vai fazer com que o nosso sacrifício seja aceito. E, em troca, percebam que essas coisas que eu falei, principalmente espirituais, de ter mais força para viver o Evangelho, virão na nossa vida. Ok? Para mim terminar, depois o Max encerra tudo, né, com a nossa live. Uma curiosidade, né, que a gente sempre, que é como eu falei lá no começo, né, que às vezes pessoas, líderes, né, cristãos, acabam deturpando, né, a lei do dízimo, acabam tendo maus exemplos e as pessoas acabam ficando com medo, né? A nossa igreja, né, a Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, ela tem ela usa esse dinheiro muito, 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 com muita responsabilidade. E a gente tem, no final do ano, a gente tem uma prestação de contas sobre aonde foi esse dinheiro. Então, a diferença da nossa igreja, né, para outras igrejas é que quando nós pagamos o dízimo, esse dinheiro vai todo para o centralizado de todo mundo, o mundo inteiro ele é centralizado. Depois ele é repartido, né, ele é dividido conforme as necessidades que são necessárias, né, em cada lugar. No caso, pagar luz, água, pagar as despesas de uma capela, né, de um templo, né, existe impostos, né, existe toda uma estrutura que deve ser sustentada, né, para que aquilo exista, para que a gente tenha o conforto quando quebra uma cadeira, né, o bispo precisa solicitar nova cadeira, quando quebra o microfone. Todo esse conforto que nós temos é pago com um dízimo. Então, as coisas são muito transparentes. E as pessoas sempre perguntam, né? Às vezes falam assim, Sara, o profeta mora numa mansão, né? Que tem quadra de vôlei dentro, quadra de basquete, né? Que é meio comum aqui ter quadra de basquete coberta dentro da casa, numa piscina enorme, ou os outros líderes, né? E o que eu posso afirmar para vocês é que eu até gostaria que todo mundo tivesse a oportunidade um dia de vir em Salt Lake e conhecer, é que os lugares onde eles moram são casas normais como de qualquer pessoa. E a gente tem que lembrar também que eles têm todos uma profissão antes de serem apóstolos, né? Antes de serem profetas, eles têm uma profissão antes, então eles né, compraram suas casas, eles têm, né, a sua aposentadoria, né, ou do governo ou privada, né? Então, eles têm, já construíram a sua carreira, já construíram e viraram apóstolos. Então, o dinheiro que eles têm não é do apostolado, né? O dinheiro que eles têm
são das profissões que eles tiveram antes de virar apóstolos. E eles não vivem em mansões, né? A casa, o Monson, né, que era o nosso profeta há pouco tempo, ele morava num apartamento bem perto do Temple Square, né? Bem pertinho ali, porque ele caminhava. E era um apartamento confortável, mas um apartamento não era luxuoso, não era um apartamento triplex com vários andares, tinham muitos quartos, muitas coisas, piscinas. Não, era um apartamento confortável para uma pessoa da idade dele, né? Mas era simples, não era nada luxuoso, né? Então, o dinheiro, a gente pode ter certeza, e a gente sempre vê isso, que é usado o nosso dinheiro com muita sabedoria. Os apóstolos, os 70, né, que recebem esse dinheiro, a gente vê os próprios do SEI, né? O dinheiro vai também para o pessoal, todo o aparato dos líderes do SEI, né? Dos diretores do SEI, do Instituto. Eles não são pessoas milionárias, eles não estão ganhando dinheiro e vivendo uma vida de luxo. Eles têm um conforto, né? Conforme a profissão que eles exercem, né? Mas eles não têm um luxo. Eles não têm um luxo, né? Onde são milionários e ricos, né? Eles são pessoas que são pagos justamente, né? Com justiça pelo trabalho que eles fazem, mas não para acumular riqueza. Então, se a gente vê tudo isso, tudo na igreja, né? As coisas são todas transparentes. O nosso dinheiro, a igreja coloca ele transparente para ver aonde que está indo. E por que que está indo naquele lugar? Por que que foi decidido colocar, né? Nós temos aqui em Utah nós temos fábricas de alimentos, a gente tem DIs, né? Que são lugares onde a gente doa o móvel, alguma coisa que a gente não quer, uma roupa, e é vendido por um preço irrisório, mas para pagar a estrutura. E tem funcionários, né? A igreja é muito transparente nisso, ela mostra muito aonde está, né, indo o dinheiro que a gente paga. Então, quando a gente fala, a gente vai ganhar as nossas bênçãos espirituais, vamos ganhar as nossas bênçãos espirituais, mas nós já estamos ganhando as nossas bênçãos materiais aqui. Quando a gente vai numa capela, tem um ar-condicionado, né, que a gente pode ficar ouvindo, né, a 48 graus, como lá na cidade do Max, e a gente pode ficar tranquilo que a gente tem um ar-condicionado e que a gente vai ficar, né, vai ter um conforto. Quando a gente vai num templo perto da nossa casa, quantos templos foram construídos nesses últimos anos no Brasil com o dinheiro do dízimo? É o dinheiro do dízimo que está pagando isso. É o meu dinheiro, é o seu dinheiro, é o dinheiro de todos que está pagando. Para que a gente possa receber as bênçãos espirituais, para que a gente possa selar nossa família, para que a gente possa selar nosso marido, para que a gente possa selar os nossos antepassados. Então, nós estamos vendo, às vezes a gente quer que Deus nos dê um carro, né? Um carro de luxo, mas materialmente, uma bênção materialmente, mas a bênção materialmente que Deus nos está nos dando e nos está mostrando todos os dias, principalmente no Brasil, quantos templos estão sendo construídos, está na nossa vista a bênção material que ele está nos dando, construindo um templo e fazendo a gente fazer convênios com ele, unindo a bênção espiritual com a bênção física. Então, não, né, eu gostaria que todo mundo soubesse, né, que o dízimo na igreja ele é muito bem empregado, ele é muito bem reconhecido pelo sacrifício de todo mundo. O profeta sempre reconhece o sacrifício de todo mundo por dar R$1 ou por dar 100 mil reais. Ele reconhece isso e eles sabem que isso foi um sacrifício. E como eles sabem que isso foi um sacrifício de todas as pessoas, eles são sábios na hora né, de gastá-lo, na hora de fazer alguma coisa. Então, eles não são milionários, os apóstolos não são milionários, eles vão no supermercado, como todo mundo, fazer suas compras, não mandam empregados, eles não têm motoristas, né, tipo chofer, né, não andam em limousine, nada disso, né? Eles são simplesmente discípulos de Cristo, estão nesse chamado, né, para pregar o evangelho, e recebem, né, uma contribuição porque eles precisam sobreviver, né? Eles precisam viver, né, pagar suas contas também como todos nós.
Ô, Max, só antes de você comentar e encerrar a nossa live, queria só ler o último trecho aqui do discurso do Elder Fausto, pode ser? Pode? Ah, você não tá me vendo, só. Não tô te Eu fiz um vendo. ok aqui. Pode. Tá bom. O presidente Fausto, ele conta a experiência de uma irmã japonesa que ela estava grávida do 4º filho. E nesse meio tempo, nesse momento que ela estava grávida do 4º filho, eles estavam passando por problemas financeiros, ela e o esposo e a família, né? E aí eles saíram um dia para ir num parque nacional lá no Japão. E aí ele conta que na carta que ele recebeu dessa irmã, ela diz o seguinte, né? Que ela se afastou um pouquinho da família e começou a orar a Deus, né? E aí na carta que ela escreve o seguinte para o presidente Fausto: eu orei da seguinte forma, desculpa, sentindo uma enorme angústia, eu comecei a chorar e então orei. Senhor, somos dizimistas integrais. Temos feito tantos sacrifícios. Quando as janelas do céu vão se abrir para nós e nossas cargas se tornarão mais leves? Orei de todo o coração. Então virei-me e vi meu marido brincando e rindo com as crianças. Naquele momento, o Espírito testificou-me que as minhas bênçãos eram abundantes e que minha família era a maior bênção que o Pai Celestial poderia conceder. Então, vejam só, é claro que nossas preocupações relacionadas às coisas materiais, elas podem ser genuínas. Temos crianças, às vezes, em casa que precisam, às vezes, até do básico, e a gente, às vezes, passa por momentos em que ou não tem, ou que passa necessidade, ou algo do tipo. Como o caso dessa irmã japonesa aqui, que estava passando por problemas financeiros e era uma dizimista integral que fazia não só esse sacrifício, mas outros, como ela disse. E vejam só a resposta que Deus deu para ela. E às vezes a gente precisa ter os olhos espirituais para enxergar isso. Quando ela viu o marido brincando com as crianças, aquele foi o momento em que ela recebeu testemunho de que Deus já estava abrindo abundantemente janelas do céu para ela. E assim é conosco também. Às vezes a gente vai se queixar, né? Poxa, queria tanto ter aquilo. Às vezes não é nem querer ter, é precisar ter certas coisas. Mas se a gente abrir os nossos olhos espirituais, Deus vai nos ajudar a ver que Ele já tem aberto as janelas do céu. E que a maior de todas as bênçãos, às vezes, são esses relacionados aos convênios. Uma família, mesmo que na simplicidade, ou às vezes até na pobreza. Se estamos ali vivendo os convênios, nós vamos estar felizes. E aqui está, talvez, a maior bênção que a gente pode receber do Senhor é quando a gente abre os nossos olhos espirituais e já vê que Ele já está nos dando todas as bênçãos que nós precisamos. E aí, para encerrar, o presidente Fausto diz, né? Muitos de nós já vimos as janelas do céu se abrirem para nós. Assim, não vemos o dízimo como um sacrifício, e sim como uma bênção e até mesmo um privilégio. Então, é isso que o dízimo e todo o mandamento de Deus é nas nossas vidas. Uma bênção e um privilégio. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu não sei qual foi o último comentário não lido, então me peço desculpas aí, pessoal. Acho que aqui a Andréa colocou os líderes trabalham para se manter, a Tami Souza colocou a igreja é perfeita, quando eu posso pagar o dízimo, eu tiro um dia da semana e vou até a capela fazer limpeza, para que haja mantimento na minha casa, daqui para baixo. Aí aqui alguns comentários só mais, né, participativos, assim, deixa eu ver. Para que tanto dinheiro se nós só temos 100 anos na Terra? Rapaz, se chegar nos 100 anos, tá bom já, viu? Acho que não vai chegar tudo isso, não. Eu não sei, eu acho que é menos. Esse dinheiro não é nosso, Sara. Esse dinheiro é do Senhor. Exatamente. Perfeito, perfeito. Sara, quero uma caneca. Acho que é a caneca. Ela colocou cabeça aqui, mas é caneca, né? Ô, André, nem eu tenho. Só a Sara. Acho que o Lucas também tem. Eu sou excluído aqui da turma. Beleza, acabou aqui.
Então, eu longe, né? gostaria só de encerrar. Pessoal, acho que a pergunta que a gente sempre pode se fazer, né, depois do último discurso do presidente Nelson na conferência, é se nós estamos pensando celestial. No discurso dele, pois então, Pensa Celestial, ele diz, é interessante ver que o profeta é gente como a gente. Ele pisa no chão, né? Ele é gente como a gente, e é interessante o que ele compartilhou conosco nesse último discurso dele, né, da conferência. Eu vou ler aqui ipsis literis, né, o que ele disse. Ao pensar celestial, sua fé aumentará. Quando eu era um jovem residente, eu ganhava $15. O que seria aí, vamos lá, arredondar para R$150, né? Eu ganhava $15 por mês. R$150 por mês. Certa noite, minha esposa Denzel perguntou se eu estava pagando o dízimo daquele parco salário. Eu não estava. Rapidamente me arrependi e comecei a pagar $1,50 a mais de dízimo por mês. Então ele pagava o dízimo e pagava um a mais ali. Fez alguma diferença para a igreja termos aumentado o nosso dízimo? É claro que não. Contudo, ser um dizimista integral mudou a mim. Profeta falando, hein? Foi então que aprendi que pagar o dízimo está relacionado à fé e não ao dinheiro. Depois que me tornei dizimista integral, as janelas do céu começaram a se abrir para mim. Atribuo as várias subsequentes oportunidades profissionais ao pagamento fiel do dízimo. Pagar o dízimo exige fé e também edifica a fé em Deus, em seu amado Filho e seu amado Filho. Então, o que é interessante aqui que eu gostaria de compartilhar para a gente finalizar? Pessoal, o profeta disse que já foi falho na lei do dízimo. Ele é gente como a gente. A gente pode fraquejar também. Mas, assim como o profeta deixou o exemplo, a gente pode seguir o exemplo dele também nesse sentido positivo, que é, me arrependi prontamente, como ele fala, né? E aí começou a pagar o dízimo e correu atrás do que ele não estava pagando, né? Ele pagou $1,50 a mais. E aí depois ele viu as bênçãos acontecerem, né? Então o profeta testifica, pagar os dízimos exige fé e também edifica a fé. Irmãos, precisamos exercitar a nossa fé para que ela não enfraqueça, porque fé sem obras é morta. Então, dízimo é um meio de trabalhar a nossa fé, né? Exercitar a nossa fé. E ele também se alimenta como a gente foi falar, dessa obediência. Então, nós estamos edificando nossa fé ao pagar o dízimo. Então, eu acho muito inspirador esse discurso do presidente Nelson, porque ele nos ajuda a entender que pensar celestial também é pagar o dízimo. Realmente ficou bem claro isso. Então é isso que nós gostaríamos de compartilhar com vocês, pessoal. Nosso muito obrigado mesmo aqui. Hoje, num discurso, o irmão citou essas palavras. A Andréa colocou aqui. Legal, André. Obrigado por compartilhar com a gente. Nosso muito obrigado. É você que veio aqui pela primeira vez, não nos conhecia. Muito prazer. Fique conosco. Acompanhe o nosso conteúdo posterior, que vai vir. O nosso conteúdo anterior, a gente já falou aí das 9 perguntas anteriores, né? Temos outras lives, temos nosso canal no YouTube, acompanhe aqui o nosso perfil do Instagram. Enfim, nós estamos aqui para compartilhar o Evangelho, a doutrina de Cristo, do Evangelho restaurado. Se você gostou, compartilhe esse conteúdo com outra pessoa. Essa live vai ficar gravada aqui no nosso perfil, também vai ficar gravada no YouTube. Se você acha que gerou valor esse conteúdo para você, compartilha com alguém que você acredita que vai ajudar também essa pessoa. Compartilhe no grupo da aula, no grupo da família, enfim. Compartilhe não só esse, mas outros conteúdos, né? A gente sabe que a doutrina ela tem uma capacidade maior. Eu tenho uma citação do Elder Boyd Packer, né? Que ele fala assim: a verdadeira doutrina, quando compreendida, modifica atitudes e comportamentos. O estudo das doutrinas do Evangelho transforma positivamente o comportamento com mais rapidez do que o estudo do comportamento pode fazê-lo. Então, o conhecimento, o estudo e a aplicação da doutrina muda mais o nosso comportamento do que o estudo do comportamento pode fazer. Irmãos, queremos modificar
modificar os nossos comportamentos, vivemos maiores princípios, compreendemos a doutrina. Compreender a doutrina e viver o dízimo nos ajudará em muitos comportamentos, né? Melhorar muita coisa, como nós já tratamos aqui em toda a nossa live de hoje. Nosso muito obrigado, o nosso muito boa noite e até a próxima, pessoal. Até mais, obrigado. Tchau, tchau. Acompanhe o Pelo Estudo pela